E aí galera, beleza? Bom, vou falar com vocês hoje sobre um pouquinho de petição inicial, tá? Petição inicial é uma peça, aquela peça que inicia o processo, através dela que vai poder começar aí a contestação, a apelação, enfim, o início, né? O pontapé inicial do processo. Bom, e ela é uma peça fundamental, sem petição inicial não existe processo, ok? Então a petição inicial está prevista no artigo 282 do Código de Processo Civil, onde eu vou tratar aqui com vocês. Esse daqui é o rol dos requisitos essenciais, tá? Da petição inicial. Ó, eu não vou falar sobre isso não. Eu tenho a peça pronta aqui, eu vou mostrar para vocês como que formata tudo certinho, beleza? Fica aí. Bom, o artigo 282 do Código de Processo Civil, né? CPC, ele trata sobre a petição inicial e seus requisitos essenciais. A petição inicial indicará: inciso primeiro, o juiz ou o tribunal a que é dirigida. Bom, é onde indica a parte superior da petição. Eu vou mostrar para vocês logo após. É a parte superior para quem você está endereçando, né? Esse aqui é o endereçamento da petição. Para quem que você quer enviar? Se é para o juiz aí da sua comarca, ou você quer enviar para o tribunal, seja do estado de São Paulo ou do estado de Minas, Rio Grande do Sul. No entanto, né, tem que ser do seu estado, né? Esse daqui é o endereçamento que fala. Em seguida já vem os nomes, pronomes, estado civil, profissão, domicílio e residência do autor ou do réu. Bom, aqui você vai descrever o nome do réu, o nome do autor, qualificação, se ele é brasileiro, se ele é estrangeiro, estado civil, se ele é casado, se ele é solteiro, profissão, se ele é um empresário, se ele é um funcionário público, se ele é um pedreiro, enfim, domicílio e logicamente qualificá-lo também, né, com desrespeito a RG e CPF, ok? Em seguida, no inciso 3, fala sobre o fato e fundamento jurídico do pedido, tá? Isso aqui é fundamental, tem que ter o fato, tem que ter seu fundamento jurídico. Se uma dessas coisas divergirem, provavelmente sua petição não será aceita. Beleza? Em seguida, o inciso 4 diz o pedido com as suas especificações. Deixar bem claro o que você pretende pedir para o juiz, de forma bem objetiva, né? Não sendo tão grandioso assim, porque você sabe, se você fizer um pedido é, inimaginável, com certeza você não vai pleitear ele para o seu cliente. Mas se for o pedido adequado conforme as necessidades que você pretende, né, que o seu cliente pretende, com certeza ele vai ser acolhido. Inciso 5º, valor da causa. Fundamental, tem que ter o valor da causa, independentemente se for uma ação, por exemplo, uma ação de alimentos, onde não uma ação de alimentos, não execução de alimentos, tá? Uma ação de alimentos, onde não foi feito um acordo ainda. Tem que ter ali pelo menos o básico, né? O que você pretende, por exemplo, se for 30% do salário mínimo, você pode colocar ali na petição. Eu recomendo geralmente quando você não tem um valor, coloca R$ 1.000 ali, tá de bom tamanho, tá? Não tem erro nenhum, não vai ter problema, mas tem que ter esse requisito. Sexto, as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados, lógico, tem que ter a prova, né? Tem que ter os documentos arrolados, tem que ter a relação dos documentos que você pretende apresentar. Lógico, não pode você querer distribuir uma petição inicial sem nenhum fundamento legal, sem nenhum documento, sem nenhuma testemunha, sem nenhuma prova concreta, né? Você tem que ter esses documentos aí em mãos para que futuramente, numa audiência, você consiga apresentá-los e com certeza garantir o sucesso da ação para o seu cliente, ok? E por fim, o requerimento para a citação do réu, né? Tem que ter aquele requerimento, aquele pedido, né? Geralmente vai num pedido aqui o requerimento para a citação do réu, que o réu seja citado, que ele se manifeste num prazo legal de 15 dias após a citação, enfim, vários conceitos aí. Bom, vamos lá para a peça agora, pessoal. Eu vou mostrar para vocês a peça aqui, é muito fácil, tá? Não tem segredo. Eu montei uma peça aqui bem rápida para vocês sobre uma ação de obrigação de fazer acumulada com danos morais. Muito simples. Eu não formatei ela porque eu quero explicar para vocês como que formata, que nem o padrão que eu acho melhor, né? Mas tendo um padrão mais ou menos assim, como eu vou demonstrar para vocês, não precisa ser com a mesma fonte, com o mesmo espaçamento, mas mantendo essa ordem aqui, a petição fica mais limpa e fica mais clara e objetiva, né, para que o juiz possa ler de forma bem breve e com certeza possa apreciar aí com mais celeridade o seu documento, tá? Bom, aqui tá errado, vamos lá. Ó, esse daqui é o endereçamento, tá? Aquele que eu disse para vocês. É aqui que você vai endereçar para onde que você quer que vá a sua petição. No meu caso aqui, eu moro em Piedade, né, São Paulo, então eu coloquei a cidade de Piedade, mas que você pode colocar, sei lá, onde você mora, aí, em alguma cidade do Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, enfim, qualquer lugar. Tá? Então, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito de uma das varas cíveis da comarca de Piedade,
No caso aqui são duas varas cíveis que temos, então eu coloco de uma das varas cíveis da comarca de Piedade, tá? No caso, se for uma ação de alimentos, tiver uma vara específica de família, pode colocar, endereçar para a vara de família, mas eu geralmente coloco na vara civil que tem o mesmo efeito. Na prática, funciona, tá bom, pessoal? Em seguida vem o nome do cliente, né? O nome do seu cliente aqui, a qualificação, lógico. Eu vou destacar algumas. Aqui, ó, eu apertei o Ctrl N, tá? Ou só selecionar e vir aqui, ó, no N. Beleza? Nome do cliente, brasileiro, solteiro, empresário, autoridade da identidade, número, inscrito no CPF, /MF, que é o Ministério da Fazenda, tá? Isso aqui é importante ter. Sobre o número, residente e domiciliado na rua sem saída, número 9000, Centro, município de Piedade. Por meio do seu advogado, documento anexo, que é a procuração, tá? Procuração, eu vou fazer um vídeo sobre só como fazer uma procuração. Bem simples, vou deixar aqui na descrição para vocês. Bem respeitosamente, presidente de Vossa Excelência, promover a... Opa, tá errado. Promover a... Dois pontos. Ação de obrigação de fazer com danos morais, tá? Em face... Opa, aqui, ó. Vamos arrumar aqui. Em face... Ctrl Z, em face de nome do requerido, que é brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade, número, inscrito no CPF, cadastro de pessoa física, Ministério da Fazenda, sob número tal, que é residente, no caso, se você souber certinho aí a domicílio dele, residente domiciliado na rua esquerda, número 8000, Centro, município de Piedade, São Paulo. Bom, em seguida vem os fatos, né? Lembra aqui, ó, tem o endereçamento, os nomes, agora vem os fatos e os fundamentos jurídicos do pedido. Fatos, Ctrl N, ou N, né, de negrito, trata-se de ação de obrigação de fazer em decorrência do não cumprimento contratual da concessionária em relação à compra do veículo coloca a marca do veículo, que ocorreu no dia tal, nessa cidade. Bom, aqui eu estou descrevendo uma relação jurídica, né, que teve entre uma pessoa e uma concessionária, em que provavelmente não ocorreu o cumprimento de alguma cláusula do contrato, né, que no caso aqui que eu estou apresentando para vocês, aqui tem que deixar negrito também, é sobre um automóvel, tá, que o cliente... um exemplo, tá? Esse aqui é um exemplo, pessoal. Que a pessoa não recebeu o automóvel. Ele fez lá o acordo, só que a concessionária ia entregar numa determinada data e não ocorreu a entrega. Ok? Após ocorrer a contratação, a requerida ficou de estar enviando o veículo para o endereço informado no contrato na data de tal data. E até a presente não for enviado. Até a presente data não fora enviado. Se passando exatamente 3 meses após a contratação do serviço. Foram vários contatos com a empresa e somente foram promessas de entrega do veículo, informando que o produto estava em falta na concessionária e queriam nos mandar assim que chegasse. Mas até a presente data só ocorreu negligência da requerida. Se não bastasse, após 2 meses, a mesma inscreveu o nome do requerente frente aos órgãos de crédito, deixando o mesmo inadimplente diante da praça onde vive. Em se tratando de que o requerente necessita do veículo automotor, pois seria o único de sua propriedade. Nesse caso, ou que eu coloquei foi em outra... Nesse caso, quer ver, ó, vamos alterar aqui. Ó, em se tratando de que o requerente necessita do veículo automotor, pois seria o único de sua propriedade. Porém, havendo a inércia da entrega do veículo, o requerente foi até outra concessionária tentar realizar um financiamento, já que não conseguia liberar o veículo que faz parte da presente lide. Em resposta para o consórcio, teve a negativa, pois está com seu nome inscrito nos órgãos de crédito, tá?
Então aqui eu estou discorrendo os fatos, pessoal. Diante de tal situação, viemos por meio dessa solicitar que seja apreciada a presente ação para que não venha a ocorrer novamente os fatos praticados pela requerida com terceiro de boa-fé. Bom, pessoal, aqui eu estou explicando basicamente aqui foi um contrato, né, que ocorreu e que a pessoa contratou o serviço, pagou a entrada, está pagando as parcelas do automóvel, só que não recebeu o produto. Isso aqui é uma ação de obrigação de fazer com indenização, né? Com danos morais, indenização. Enfim, isso aqui é os fatos, as alegações que o seu cliente vai trazer para você, tá? É aquela historinha que falam, ele vai apresentar e você vai ter que discorrer ela de forma bem formal e objetiva na peça para que seja bem clara, né? Que o juiz entenda bem o que você está pedindo. Do dano, vamos lá, né? Porque ocorreu um dano moral. O requerente é trabalhador autônomo, precisa de um veículo para poder se locomover na região, com o objetivo de almejar ainda mais suas vendas. Mas em decorrência da não liberação do veículo do mesmo, estima-se que tenha perdido de vender, vamos ter aqui, tenha pedido de vender até R$ 20.000, como se demonstra na planilha anexo. Muito importante, se você for citar, no caso aqui eu estou falando sobre alguns cálculos, você tem que ter esse documento em mãos, tá? Independentemente do que for, seja cálculos no que diz respeito a contador, no caso aqui provavelmente seja isso, né? Ele tem que apresentar, e se for um profissional, um profissional registrado, né, no órgão que ele trabalha, ele tem que ter ali a assinatura dele tudo certinho. Contudo, o requerente também precisa do carro para estar se locomovendo com sua filha, que sofre de doença grave e não tem como estar caminhando sem a atenção de algum familiar ou terceiro. Tem necessidade de uma atenção especial o dia todo e por causa da não possibilidade do carro, o requerente paga semanalmente com transporte particular a quantia de R$ 200 para levar sua filha ao médico, pois na cidade onde reside não tem estrutura necessária para o atendimento. Os comprovantes em anexo também, isso aqui é muito importante, tá? Mesmo ele tendo um dano em relação ao seu trabalho, ele também teve um dano em relação à sua filha, que necessitava daquele veículo porque ela sofre um enfermo grave. Bom, aqui depois o dano vem do direito. Você fundamenta presente no artigo 233 do Código Civil, onde se trata sobre a obrigação. Aqui coloca o artigo, tá, pessoal? Muito simples, eu estou fazendo bem clara para vocês terem uma ideia. Porque a petição inicial, no caso aqui, eu apresentei um casinho para vocês, né? No entanto, você vai ter que apresentar conforme o seu cliente falar. Você vai ter que se fundamentar conforme ele falar. E aqui, provavelmente, em seguida, pode vir a jurisprudência também, tá? Jurisprudência. Com certeza, dependendo do caso, aí você acha na internet jurisprudência. E aqui é o campo onde se coloca jurisprudência, tá? Onde se coloca citações de livros, enfim. Depois vindo o pedido, requer que perante Vossa Excelência seja julgada a presente ação inteiramente procedente, isso aqui é muito importante ter, tá? Condenando a requerida a pagar o valor de R$ 100.000, conforme dano moral e restituição dos valores gastos com despesas para a condução de sua filha e para as vendas como autônomo. Citação da requerida para que no prazo legal apresente concitação e não apresentando seja determinada a revelia. A determinação do alvará judicial para que seja liberado o veículo de forma imediata, pela necessidade do requerente em relação à sua família e vendas como autônomo. Que é ponto final. Provas. Protesto aprovar o alegado por todas as provas aceitas e admitidas em direito. E, se necessário, apresentar novas provas documentais e testemunhais. Isso aqui, ó, muito importante também, tá? É um requisito lá, ó, do artigo do inciso 6. As provas como o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos. Tem que ter isso aqui na petição inicial. Ok? E por fim aqui, ó, o valor da causa, tá? Sem o valor da causa também a petição inicial é inepta. O que é petição inepta, Guilherme? Bom, eu vou apresentar essa petição inepta para vocês, né? Apresentar não, vou falar um pouquinho sobre elas em uma outra aula, tá bom? Por fim, pelo deferimento, data, local e ano, nome do advogado e número do OAB. É isso aqui, pessoal. Isso aqui é uma petição inicial, tá? Essa aqui eu fiz ela um pouquinho mais fundamentada, né? Coloquei mais argumentos, mas isso aqui é a base da petição inicial, tá bom? Vamos formatar ela então? Bom, eu não gostei dessa letra aqui, dessa fonte, Garamond, não gostei, eu vou trocar. Então, aperto Ctrl T aí, seleciona tudo. Vem aqui em cima, ó, não sei se dá para vocês verem, Arial, coloca 12, tá? Depois você vem aqui, ó, parágrafo, coloca
1,5 entre linhas. Ó, já deu uma diferença, hein? Já está melhorando. Já está melhorando, tá ficando legal. Ó, fatos eu sempre coloco na parte de baixo aqui, ó. Deixo aqui os fatos, tá? Venho aqui, ó. Eu quero deixar toda a primeira linha, quero deixar tudo nessa ordem aqui, ó. Número 3, tá? Então você vai vir aqui, ó. Você vai clicar aqui, trata-se, clica no 3 e aperta Alt ou Ctrl. Depois aqui, ó, novamente, aperta 3 e assim sucessivamente até ficar bonitinha a sua peça. Vai ficar legal. Dá uma outra visão, tá? Fica bem mais claro para o juiz. Isso aqui é muito importante, pessoal. Vocês não podem deixar de deixar sua peça bem apresentável, principalmente para o seu cliente, né? Às vezes seu cliente olha lá e fala, ó, aqui, ó, vamos deixar em negrito. Seu cliente olha lá e fala, nossa, como meu advogado é bem organizado, né? Já aparenta na peça, né? Que ele apresenta em juízo, muito bacana. Isso daí para você é fundamental. Seu cliente gosta do seu serviço. Bom, aqui, ó, que é a citação de um artigo, eu costumo mudar um pouco. Eu coloco 11 tá legal. Pego aqui, ó, e venho aqui nesse todo aqui, ó, e arrasto para cá. Diminuo um pouco. E coloco o parágrafo simples, para ele dar um diferencial, para ficar mais pertinho uma da outra. Depois aqui jurisprudência do pedido, que o requer também vem no 3. Inteiramente procedente. Quando você colocar alguma palavra assim, que seja grafada de forma que você, entre aspas, gritando, né, vamos dizer assim, você tem que colocar um sublinhado, um negrito, enfim, tem que dar um destaque para essa frase aí. Provas, que no alvará judicial também é muito importante, deixar ele um pouco destacado. Protesto a provar vem aqui no 3. Valor da causa. Aqui vamos colocar tudo centralizado. Bom, Guilherme, mas ficou aqui, ó, esses espaços, enfim. Você vem aqui nessa ferramenta aqui em cima. Parece uma letra musical, né? Enfim, eu não sei como que chama, sinceramente. Ele vai aparecer esses espaços aqui, ó. Quantos espaços tem entre as linhas. Isso aqui é muito legal. Você consegue organizar e deixar mais limpa a sua peça. Tá? Então, no nosso caso aqui, ó, você está vendo que não tem espaço aqui. Aqui está sobrando um, vamos subir ele para cima. Também está sobrando um, vamos subir ele para cima. E daí aqui já fica, ó, tudo organizadinho a sua peça. Beleza, pessoal? Não tem segredo, não tem erro. A petição é muito simples de fazer, só que você tem que ter um fundamento nela, né? Bom, eu vou deixar esse modelo aqui, ó, lá no meu blog, tá? Se você quiser fazer o download do modelo, é só acessar esse blog aqui, ó, blogguilhermevictor.blogspot.com.br, tá? Vou deixar esse modelo de peça lá no blog e vou deixar também esse mapa mental para você não esquecer dos requisitos essenciais da petição inicial. E lá no meu blog também eu não falo só sobre isso, sobre peças, eu falo também sobre um pouco de direito, né? Um pouco sobre os conceitos e fundamentos de direito, seja direito civil, direito empresarial, direito penal, direito do trabalho, direito sobre Código de Defesa do Consumidor, fala sobre tudo. Basta acessar lá, ok? Bom, se você gostou do blog, do canal, se inscreve. Se inscreve aí embaixo. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha e deixe seu comentário. Com certeza isso vai me ajudar demais, tá bom, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Agradeço a atenção de todos. Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau.